E muito se fala, já ouvi vários comentários. O Filipe Luís é um técnico formado na Europa. Isso é um pré-requisito? O quanto isso é importante para diferenciar ele dos outros? O Flamengo é um time à la europeu. O quanto isso é importante? Você identifica isso no Flamengo? Acho que o Filipe Luís é a junção do técnico europeu com o brasileiro. Porque a gente tem tem um lado, o técnico europeu. Eu estava conversando com o presidente do Grêmio na reunião lá a semana passada na Globo. Ele estava falando como é difícil você explicar para um treinador europeu ou para um treinador argentino a importância de um campeonato gaúcho como foi esse ano, para Grêmio e para Internacional. Se o Grêmio vencesse, seria o octa do Grêmio, empataria com o Internacional. Isso. Ou seja, o campeonato gaúcho, você colocar na cabeça de um treinador estrangeiro que o campeonato gaúcho é mais importante que a Libertadores e o campeonato brasileiro. O cara não vai entender nunca. O cara, pô, mas como é que eu vou priorizar um campeonato estadual? Já o treinador brasileiro tem esse conhecimento da rivalidade do Bavi, da rivalidade do Fla-Flu, do Vasco e Flamengo, a rivalidade de Grêmio Internacional. O estrangeiro não tem. Aí qual que é a diferença com o estrangeiro? O estrangeiro você chega, o estrangeiro ele trata todo mundo igual. O estrangeiro, o Gabigol que ganha 3 milhões e o menino que subiu da base que ganha 50 é o mesmo. Ele vai dar uma dura nos dois. O Jesus era assim. E o Filipe Luís tem isso. Ele conhece a cultura do futebol brasileiro, mas ele tem um pensamento de europeu. Ou seja, ele é a junção dos dois. Eu acho que o Filipe Luís é a melhor... assim, vamos criar um técnico perfeito? Eu acho que hoje é o Filipe Luís pelo trabalho que ele está fazendo. Você já coloca nesse nível? Cara, ele é muito inteligente. A melhor novidade do futebol brasileiro porque ele se preparou para isso. Ele se preparou para isso já como jogador, a leitura que ele tinha dentro de campo já. E o vestiário, pô. Quando um treinador que sai da casa dele, vai na casa do Davi Luiz para conversar com o Davi Luiz para falar, Davi, eu não vou continuar contigo. Vai na casa do Arrascaeta, Arrasca, se você tiver que ficar no banco, tu vai ficar, e o Arrasca fala, não, professor, eu tô contigo. Isso daí, pô, você tem um vestiário na mão. E hoje, para ter um desempenho bem no futebol brasileiro, você tem que ter um vestiário. Se você não tiver o controle do seu vestiário... E a gente vai falar do vestiário do Flamengo. Chega um treinador. Normalmente, num vestiário, existe um ou nenhum jogador que ganha mais que um treinador. Hoje em dia, existem muitos jogadores que ganham mais que o treinador. Mas você chega no Flamengo, você tem 6 jogadores que ganham mais que o treinador. O treinador chegar, dar porrada nos caras para falar com os caras é difícil. O Filipe Luís, independente se ele ganha mais que os jogadores ou não, mas ele conviveu com os caras como jogador. Ele conhece cada um ali na sua essência, como pessoa, como amigo, como companheiro. E você ter esse conhecimento, né? O treinador chega num clube, ele não conhece os 30 jogadores. O Filipe Luís conhece os 30 jogadores, conhece os meninos da base. Então, eu acho que o Filipe Luís, assim, ele tem tudo para ser um dos maiores treinadores do futebol brasileiro e mundial. Pela capacidade que ele tem. E o jogo do Flamengo, na tua opinião, também é o mais se destaca. Mas se destaca porque ele consegue passar para os jogadores que ele quer. A gente tem que jogar em alta intensidade sempre. A gente não pode relaxar. E quando você tem um treinador... Eu tive um treinador assim na Alemanha, que era o Felix Magath. Eu trabalhei com o Leão. O Leão era assim também. O Leão era um cara muito chato, exigente. E se você... O pessoal fala, pô, Grafinho, como é que você se dava bem com o Leão? Eu falei, pô, eu gostava dele, ele me ajudou, eu ajudei ele. Aí... Sai do Leão, vou trabalhar com o Autuori, uma mentalidade totalmente diferente, mais de paizão, aquela coisa de conversa. O Leão é de pegar pesado. E o Filipe não, o futebol mudou. Nos últimos 20 anos, o futebol mudou bastante. Você tem que ter conhecimento do atleta, você tem que ter conhecimento do seu plantel. Hoje você não pode mais ter um time, vou trazer um jogador para compor elenco. Não, você tem que trazer um jogador para jogar. Você tem que ter 20 titulares, senão você não consegue competir no Campeonato Brasileiro, na logística da temporada brasileira. Mas o Filipe, assim, eu tenho muita fé que ele vai ser um grande treinador e já está fazendo um grande trabalho. A gente vê, né? Pô, a gente saiu do Tite, que é o maior treinador do Brasil nos últimos anos, era o Tite. Que não conseguiu desenvolver no Flamengo o que ele poderia desenvolver, o trabalho que ele fez na seleção, mesmo sem os títulos, sem ser campeão do mundo. Ele fez um bom trabalho na seleção, os números dele são excepcionais. E ele chega no Flamengo, ele não consegue desenvolver. Culpa dele? Culpa de como ele geriu o elenco, a gente não sabe, a gente não está mais no dia a dia dos treinamentos, a gente ouve histórias de fora. Problema com o Gabriel, problema com um ou outro. E o Filipe Luís em 6 meses de Flamengo? Praticamente. 3 títulos. Isso. Mais títulos do que derrota. Se considerar a Taça Guanabara 4. Você acha que esse desempenho, e aí eu não vou usar só o Tite não, tá? Depois de Jorge Jesus, que Jorge Jesus sai do Flamengo e todos os técnicos que passaram pelo clube, a cada conquista do Filipe Luís,
E conquista não significa só levantar a taça, mas é isso que você disse, né? O dia a dia. Do dia a dia, a capacidade de gerir o grupo. A cada conquista do Felipe Luiz arranha a imagem desses técnicos que passaram pelo Flamengo? Olha, Elo, cada treinador tem a sua característica de trabalho. Todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, eles não eram o Jorge Jesus. Não adianta você, a gente quer um treinador que tem adaptação ao elenco e faça com que o Flamengo jogue igual o Jorge Jesus. Não vai. Cada um tem a sua... O Domenech tem a sua característica, o Paulo Souza tem a sua característica, o Vitor, Renato, o Sampaoli, cada um, não adianta. Se o Éboli é meu treinador, se ele sair, você vai vir, pô, não, a minha característica é outra. Agora, as vitórias do Felipe com esse mesmo elenco, com esse mesmo tipo de jogadores, pô, o que os caras fizeram de errado? Era o elenco? Era os treinadores? A gente não sabe. Pô, a cabeça do jogador fica louca também, né, cara? Muita troca. Cada ano é um treinador. Cada um que chega uma linguagem diferente, uma chegada diferente, um relacionamento diferente. Um jeito de jogar diferente. E aí? É que faz. O Paulo Souza chegou e tirou o Everton Ribeiro do lado para jogar do outro. Botou de ala, botou de ala. Mas é a perspectiva do treinador, é a maneira como ele quer trabalhar. Então, mas aí vira um jogo de tentativa e erro, né, na escolha de técnico. São estilos tão diferentes. O elenco vai casar com ele. Aí você vai tentando, né? Não, e os outros treinadores tiveram bons momentos, bons começos, mas depois, 19 para cá, o quê? São 6 anos, 7 temporadas. 19, 20, 21, 22, 7 temporadas. Quantos treinadores tiveram? 7? E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?